Olá! A partir de um exemplo do nosso dia a dia, vamos ligar o mundo real com vetores, matrizes e sistemas lineares. Suponhamos que queremos descobrir a idade de duas pessoas, mas não temos informações de seus documentos. Só temos as seguintes informações e uma pergunta. As informações são: os dois têm 72 anos somados. E uma das pessoas tem o dobro da idade da outra. A pergunta é: qual a idade de cada um? De acordo com a pergunta, nós sabemos que estamos procurando dois números, x1 e x2. Cada número está associado a uma variável. Suponha que x1 é a idade do primeiro e x2 é a idade do segundo. Uma vez colocado todas as informações e identificadas as variáveis, é importante que você organize. De qual melhor maneira? Da maneira que você entender. O mais importante é que você organize e coloque todas as informações pertinentes, de modo organizado para você. Agora vamos transformar cada frase em uma equação. Quando falamos que os dois têm 72 anos, vamos substituir essa frase pela primeira equação, x1 mais x2 igual a 72. Lembrando que x1 é a idade do primeiro, x2 é a idade do segundo. A informação de que um tem o dobro da idade do outro, vamos substituir pela segunda equação, x1 igual a 2x2. Temos duas equações e duas variáveis que formam um sistema linear. Ele é linear porque as variáveis têm grau 1. Agora, vamos só organizar cada equação no formato padrão. Esse é o formato padrão. Veja que as variáveis estão alinhadas e os termos independentes também. Agora podemos resolver o sistema linear. O sistema está preparado para ser resolvido obedecendo as propriedades das equações e as regras da álgebra, uma área chamada álgebra linear. Mas antes de resolver o sistema, vamos fazer algumas observações. No sistema linear, podemos ter diversos vetores. L1, um vetor com os coeficientes da primeira equação. B, um vetor com os termos independentes. S, um vetor com um conjunto de solução, valores de x1 e x2 que satisfazem o sistema linear. Os dois vetores mais comuns quando se fala de sistemas lineares são o vetor de coeficientes e o vetor das soluções. Cada equação pode ser representada por uma reta no gráfico XY. A linha verde representa a primeira equação, já a linha vermelha, a segunda equação. Veja que interessante, o ponto de encontro das duas setas é o ponto solução do problema. Lembrando que no gráfico o ponto é chamado de par ordenado x1 e x2. E como vetor, os dois números são também ordenados no vetor solução S. Na disciplina de métodos matemáticos veremos a resolução de sistemas lineares como este, e será preciso a utilização de conceitos de função e outros conceitos já aprendidos em fundamentos de matemática. Na disciplina, iremos ver o início da parte gráfica e um pouco das aplicações. As outras disciplinas usarão o conhecimento de sistemas lineares e função, aqui aprendidos para a realização das tarefas mais nobres de gestão. Em outro vídeo sobre matrizes, vimos que matrizes podem ser substituídos por um sistema linear. Agora, vamos ver o caminho inverso. Vamos colocar os coeficientes das variáveis deste sistema linear em uma matriz A. Observação: lembrando que os coeficientes são os números multiplicados nas variáveis. E é importante que as equações estarem organizadas no formato padrão. O formato padrão coloca cada equação em uma linha, depois coloca cada variável com seu termo em uma coluna e o termo independente do lado direito da equação. Agora, vamos colocar as variáveis em uma matriz coluna chamada X. Lembrando que matriz coluna é como se fosse um vetor.
Agora, vamos colocar os termos independentes em uma matriz coluna chamada B. Agora, se colocar essas matrizes numa equação AXB, temos o nosso sistema linear. Vamos conferir se o sistema linear pode ser representado por essa equação de matriz? Vamos deixar o sistema linear de lado e vamos pensar em multiplicação de matrizes, ou seja, pensar na álgebra matricial. Vamos substituir as matrizes na equação AX igual a B. Agora, vamos resolver o lado esquerdo, multiplicando as duas matrizes. Podemos fazer a multiplicação, pois a matriz A é de ordem 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, e a matriz X é de ordem 2 por 1. Então, os dois números por dentro são iguais, logo podemos multiplicar. O resultado é a matriz B 2 por 1. Lembrando que vem de duas linhas da primeira matriz e uma coluna da segunda matriz. Agora vamos multiplicar a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, e o resultado será igual ao elemento B 1, 1. Essa equação resultante é igual à primeira. Agora, vamos multiplicar a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, e o resultado será igual ao elemento B 2, 1. 2 da segunda linha e 1 da primeira coluna. Essa equação é igual à segunda equação do sistema linear. Logo, provamos que o sistema linear pode ser escrito por uma equação de matrizes. Se organizarmos o que acabamos de provar, podemos ver visualmente e podemos dizer que todo sistema linear pode ser escrito em forma de matriz, ou seja, se você tem um sistema linear, você pode trocar por uma equação de matriz. Se você tem uma equação de matriz, você pode trocar por um sistema linear. Um sistema linear pode ser resolvido por substituição, escalonamento, dentre outros métodos existentes. Em paralelo, também existem resoluções de sistemas utilizando matrizes. São métodos que obedecem às regras de matrizes e que podem ser facilmente implementados em algoritmos computacionais. Esses métodos entram na classificação de métodos numéricos. Métodos numéricos são métodos para serem resolvidos por computadores, uma área bem interessante para quem for trabalhar com simulação e logística. Neste vídeo ficamos por aqui, mas aconselhamos você ver resolução de sistema linear por substituição, resolução de sistema linear por determinantes, para depois entrar no assunto de resolução de sistemas lineares por Gauss-Jordan. Até mais!